Bom, gente, vamos dar início, né, a mais um vídeo referente ao projeto Psicologando. E como prometido, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o método indutivo, certo? Que é um assunto abordado na psicologia experimental, né? No vídeo anterior eu falei sobre o método dedutivo. Quem não assistiu, é importante assistir para que vocês possam perceber a diferença de método dedutivo e método indutivo. Então, só recapitulando um pouco, a gente viu no vídeo anterior que o método dedutivo ele parte de uma teoria geral para um dado, ou seja, por meio da dedução eu consigo chegar a um dado específico relacionado àquela teoria geral. Já na indução, que ocorre ao contrário, certo? Na indução, a partir de dados específicos, né, eu consigo chegar a uma teoria geral, certo? Então, a indução ela recebeu forte influência em seu desenvolvimento pelo teórico Francis Bacon, né, onde ele foi um teórico que, através de métodos experimentais, ele exerceu uma grande influência no desenvolvimento do método indutivo. Então, como eu falei, a indução ela segue um raciocínio que vai de um dado específico para a teoria geral, né? Ou seja, ela parte de questões particulares até chegar a conclusões generalizadas, onde na dedução, né, de conclusões generalizadas, de teorias generalizadas, eu chego a um dado particular. Então, a indução, ou seja, o método indutivo, tem a finalidade de ampliar o alcance, né, dos conhecimentos, né, e influenciou no desenvolvimento de técnicas de coleta de dados e na elaboração de instrumentos, uma vez que o método indutivo utiliza bastante dados, né, coleta de dados, para se chegar então à formulação de uma teoria geral. Então, eu vou usar aquele exemplo clássico que eu utilizei quando estava falando do método dedutivo, para que vocês consigam perceber a diferença, né? No método dedutivo, a gente viu que o quê? Que de uma premissa maior, né, eu consigo chegar a uma conclusão específica, ou seja, de uma ideia generalizada, de uma ideia maior, eu consigo chegar a um dado específico, ou seja, todo homem é mortal, certo? É uma premissa, uma ideia geral. Pedro é homem, certo? Ora, se Pedro é homem e todo homem é mortal, então Pedro é mortal. Então, veja que de uma ideia generalizada, eu consigo chegar a um dado específico referente àquela ideia generalizada. No método indutivo, ocorre o contrário. Bem, Pedro é mortal, Júlio é mortal, Carlos é mortal, João é mortal. Todos eles são homens. Então, se todos eles são homens e são mortais, eu concluo que todo homem é mortal. Então, percebam, de dados específicos, eu consigo formular uma teoria geral, uma teoria generalizada, certo? Então, assim como eu tratei no método dedutivo de uma questão, analisei uma questão mais contextualizada, ou mesmo eu vou fazer com o método indutivo. Então, vejam. A questão diz o seguinte: os morcegos, certo, dormem 20 horas por dia. As girafas e elefantes, 4 horas por dia. Os humanos, com sorte, 8 horas, né? Mas o que afinal determina o quanto os mamíferos precisam dormir, né? Então, aí, a neurocientista Susana Herculano, ela conseguiu chegar a uma resposta para a pergunta universal a partir do cruzamento de 24 espécies de mamíferos, coletados durante 10 anos em seu laboratório na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, com um banco de dados sobre o sono em diferentes animais, o resultado do estudo foi publicado nesta quarta-feira, é o que diz a questão, dia 23, não se sabe o mês nem o ano, não tem especificando na questão,
na respeitada revista científica Proceedings of the Royal Society, né? Que é uma revista americana, que é o processo da Real Sociedade, tá? Então, vejam bem, veja aqui. E aí a questão pergunta, né? Qual foi o método que a neurocientista utilizou para se chegar na elaboração desse estudo, né? Então está bastante claro na questão, a gente vê que ela coletou dados específicos, ou seja, ela utilizou o cruzamento de 24 espécies de mamíferos, né, coletados durante 10 anos em seu laboratório. Então veja que são dados específicos, e a própria questão ela já começa com dados específicos, ou seja, os morcegos dormem 20 horas por dia, as girafas e elefantes 4, os humanos 8. Então são dados específicos onde são coletados para que assim chegue a uma conclusão geral de quanto afinal o mamífero, quantas horas afinal o mamífero precisa dormir. Então está bastante claro aqui que é um método indutivo, que foi utilizado aqui um método indutivo, ou seja, a partir de dados específicos, a neurocientista ela vai chegar ela chega a uma teoria geral referente à quantidade de horas que, na verdade, os mamíferos em geral precisam dormir, né? Então, finalizo aqui mais um vídeo. Quem quiser entrar em contato comigo, escrevam para o meu e-mail, anacarla.araújo2803@gmail.com, ou podem me adicionar no meu Facebook, onde eu deixarei o link do perfil no comentário do vídeo.